Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º falando do inciso 47. O inciso vai trazer quais são as penas que não podem existir no Brasil. Por exemplo, não podemos ter nenhuma hipótese de prisão perpétua, uma pena de trabalho forçado, uma pena considerada cruel, nem a pena de banimento. A pena de morte, em regra, não é possível. Mas se tivermos uma situação de guerra declarada, é possível sim a existência da pena de morte. E essa relação ela é taxativa sobre as penas que não podem existir no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. O artigo 5º, inciso 47, cai muito em concurso, então fique atento, marque esse inciso. Vamos ver o que fala. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. Nós temos aqui uma relação terminativa, taxativa por parte da Constituição. E a única que admite exceção é a pena de morte. Pode marcar a linha A. Não existe a pena de morte no Brasil em regra, mas podemos ter a pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Vejam, as penalidades ora mencionadas são taxativamente proibidas, tanto em momentos de estabilidade democrática como em momentos de instabilidade, como o estado de defesa, o estado de sítio e intervenção federal. Com exceção da pena de morte, que é a única que pode ser aplicada em caso de guerra, mesmo assim, no específico caso de guerra declarada em razão de invasão estrangeira no território nacional, que se encontra no artigo 84, inciso 19 da Constituição. As demais penalidades não podem ser aplicadas em hipótese alguma. A única exceção é para a pena de morte. Não se esqueçam da listagem. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, nada de prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento, penas cruéis. Não poderia ser diferente, pois um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Um dos princípios da atuação do Brasil no plano internacional é a prevalência dos direitos humanos. Se o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, se o Brasil age no plano internacional pela prevalência dos direitos humanos, não há que se falar em qualquer tipo de pena considerada cruel no Brasil. Lembrando que estamos falando do plano teórico. Na prova do concurso público, não se preocupe com o Brasil real. Estude o Brasil legal. O Brasil que está no ordenamento jurídico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista do ordenamento jurídico. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, não existe qualquer tipo de pena cruel no Brasil. E lembrar que a única exceção prevista aqui é a pena de morte em caso de guerra declarada. E mesmo assim, se o Brasil sofrer uma invasão. Nesse caso, podemos ter a exceção de pena de morte nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o inciso 48. Até mais!